Olá, sejam muito bem-vindos ao Tempo de Cidadania. O nosso entrevistado de hoje é advogado, especialista em direito eleitoral. Eu converso com Doni Santos. Seja muito bem-vindo à nossa conversa e Tempo de Cidadania, Doni. Olá, pessoal. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui no bate-papo com vocês em Tempo de Cidadania. Muito bem, Doni. Para a gente começar a nossa conversa sobre direito eleitoral, eu queria que antes você nos explicasse qual é a importância do direito eleitoral para a democracia como um todo. Olha só, Ellen, o direito eleitoral, ele é um ramo do direito, né? Na verdade, ele é um ramo do direito e ele é fundamental, por quê? Porque ele traz regras que são aplicadas pela justiça eleitoral, né? Que é conduzida pelos juízes eleitorais, pelos promotores eleitorais, por nós advogados, que somos colaboradores, cooperadores com a justiça eleitoral, e que os cidadãos e candidatos eles precisam atentar para essas regras para que a gente tenha um pleito, sobretudo, democrático, igualitário, né? Sem regras a gente não teria como seguir a diretriz, o norte correto, e eventualmente candidaturas poderiam se sobrepor a outras em detrimento do voto, que essa é a razão de ser de uma eleição, né? Quem tem mais votos é quem ganha, isso é democracia, né? Isso é um princípio republicano. Então, o direito eleitoral ele serve exatamente para dar esse suporte às eleições e guiar eleitores, candidatos e partidos políticos nos pleitos eleitorais. Ano passado, o brasileiro saiu aqui das suas casas e durante uma pandemia mesmo foi votar, foi garantir o seu direito. E tivemos algumas diferenças, né, nas eleições do ano passado. Destaca para a gente as principais mudanças nesse último pleito. Olha, veja, a primeira diferença, e para mim essa é fundamental, eu conversava muito com meus clientes, né, com meus amigos antes da eleição. A primeira diferença é que em meados de março, abril do ano passado, a gente não sabia se tinha eleição, né? Então o TSE, a partir de maio, ele reservou um grupo de estudos com especialistas, com médicos, com juristas, com técnicos, com ministérios e etc., colaboradores, universidades. E dentro desse grupo, eles bolaram um estudo que dizia que em novembro haveria uma janela entre aquele ciclo que a gente vivia de pandemia Covid e um eventual novo ciclo que terminou, infelizmente, por acontecer agora em meados de janeiro e fevereiro desse ano. Então, o estudo do TSE realmente acertou na mosca, né? Podemos dizer que acertou na mosca. De fato, entre outubro e novembro, a gente tinha um momento de um pouco mais de tranquilidade. A pandemia não acabou, também nem esse ano, nem no ano passado, mas tivemos um pouco mais de tranquilidade. E o TSE deu essa garantia de que tinha como fazer a eleição. O Congresso, por sua vez, também fez sua parte. Editou uma emenda constitucional dizendo que a data da eleição teria que mudar de outubro para novembro, e aconteceu excepcionalmente no dia 15 de novembro. Algumas regras de desincompatibilização, ou seja, afastamento dos cargos públicos foram flexibilizadas por causa dessa alteração, mas o fato é que o Brasil fez a eleição, que a eleição é fundamental porque precisamos oxigenar a nossa democracia. O povo precisa escolher quem são os prefeitos, quem são os vereadores, quem são nossos parlamentares, o presidente da República. Então, na minha visão, desde aquele tempo, nada obstante, convivendo com essa Covid, que de fato priva a gente, priva o cidadão, o trabalhador, mas eu imaginava que, havendo condições, a gente deveria fazer, e nós brasileiros nos comportamos muito bem, graças a Deus. Do ponto de vista das eleições, do dia da eleição, não houve tumulto, conseguimos manter ali o distanciamento, a máscara, o álcool em gel. Existe, de fato, algumas críticas em relação à campanha eleitoral, né? São críticas que aconteceram durante o pleito, mas no final das contas houve a eleição e, graças a Deus, ainda bem que os eleitos tomaram posse em janeiro e nossa democracia continua normal. Tony, no ano passado a gente viu muito o uso das redes sociais como nunca. E tivemos aí a autorização expressa de impulsionamentos. Como é que você vê o impacto disso nas eleições daqui para frente? Olha, a partir de 2018, e ainda estávamos na normalidade,
a legislação eleitoral ela foi modificada para permitir que os candidatos, no uso de redes sociais, pudessem impulsionar seus conteúdos. E o que é impulsionar? Para a gente que vive no YouTube, né, na internet, sabe que impulsionar é dar um alcance maior às nossas publicações, uma visibilidade maior às nossas publicações, pagando, né, tem um contrato que se faz com o provedor, pagando, e os candidatos, a partir de 2018, puderam já usar essa ferramenta. Em 2020, os candidatos, as assessorias só fizeram, na verdade, aprimorar. Por quê? Porque também, como o distanciamento social, ele obrigava que os candidatos também se comunicassem com o seu eleitor muito mais no virtual, né, nas redes sociais, o impulsionamento ele terminou sendo uma ferramenta de utilidade importantíssima. E assim, do ponto de vista eleitoral, eu até acho que é uma ferramenta democrática. Por quê? Porque você tem pacotes, eu não sou especialista no assunto, mas advoguei nas eleições e vi que tinha pacotes de R$30, de R$40, de R$50. Então, assim, dentro de um plano de mídia daqueles candidatos, do poder aquisitivo dos candidatos, da proposta desses candidatos e dos limites de gasto do candidato, que os candidatos, né, mais modestos ou de um pouco melhor condição financeira puderam usar essa ferramenta, e acho que é uma realidade que vai se acentuar para as próximas eleições. Tomando como base a eleição do ano passado e aí a sua atuação de advogado, especialista em direito eleitoral, onde foram os caminhos, na verdade, que trouxeram mais denúncias aos candidatos? Eles pecaram em quê? Olha, veja só, a rede social, a gente está falando de rede social, e rede social, às vezes, ela serve para o bem do candidato e serve para o mal, né? E quando é que ela serve para o bem? Na hora que o candidato consegue se comunicar, e na hora que o eleitor entende a mensagem. E quando é que ela serve para o mal? Quando, eventualmente, alguém de boa fé ou de má fé coloca nas redes sociais um pedido, ou um crime, ou aconteceu em grupos de WhatsApp, em que esses grupos eram criados para mobilizar eleitores, mas que eleitores diziam, eu quero uma carrada de tijolo, eu quero um emprego, eu quero... Então, assim, a rede social ela terminou virando uma ferramenta de comunicação, mas os candidatos e a assessoria dos candidatos tiveram muito mais trabalho para poder até conscientizar, né? A gente chama no direito eleitoral, é um termo que no empresarial também se chama de compliance, né? É fazer com que as normas, com que as regras prevaleçam, com que o fair play prevaleça, que também isso é uma vertente muito em moda no direito eleitoral, que é o compliance, que é conscientizar as pessoas, né, que a democracia ela tem que ser feita também com jogo limpo, né, com o que pode e o que não pode, não pode, né, a gente não pode, acabou, a gente está em 2021, a eleição praticamente, ela é uma empresa, você tem um CNPJ, você tem formas de arrecadar, formas de gastar, e tem que evoluir essa cultura do toma lá da cá. Então eu vejo que o direito eleitoral está caminhando para isso. Eu vejo que os candidatos também têm outra cabeça em relação a esse assunto, por um motivo muito simples, porque hoje em dia a Justiça Eleitoral ela tem um braço pesado em cima da falha, e caça senador, caça deputado, caça vereador e caça prefeito. Então, assim, às vezes pelo remédio amargo é que a gente aprende, né, que não deve ficar doente, né? Então, acho que as redes sociais também têm muito a colaborar, mas, sobretudo, a fake news, que foi um debate muito grande no ano passado, com o Poder Judiciário, a gente tem que trabalhar melhor isso aí, porque isso acaba assassinando reputações também quando é usado de má fé. Tão difícil criar uma reputação, uma autoridade, não é mesmo, Doni? E aí a rede social chega em pouco tempo e muda tudo. E você perde sua credibilidade e seus anos de trabalho. Doni, você acha que o pleito, do jeito que está hoje, na verdade, a legislação eleitoral, ela é justa com o pequeno? Olha, eu vou fazer aqui voltar um pouquinho para 2020, porque em 2020 a gente teve um fato histórico, fora a pandemia, a gente teve o fim das coligações. Então, assim, eu sou de 1980,
eu tenho 40 anos, a nossa democracia é de 88, né? É de 88, então eu sempre convivi com esse modelo de eleição com coligações. Como? Onde os partidos se sentam, conversam, aqueles que divergem certamente saem do jogo, da conversa, e aqueles que convergem formam as coligações. Acabar com coligação por quê? Penso eu que esse fim das coligações, ela serviu para começar a dar maior vida orgânica aos partidos, ou seja, preciso regimentar potenciais candidatos que tenham confluência com meus pensamentos, meus ideais. Quando eu digo meus, é do meu partido, né? Do meu partido político, para que a gente discuta uma proposta de governo, para que a gente discuta uma política, como é que nós vamos fazer essa política, e que nós juntos possamos, na somatória dos votos, eleger 1, 2, 3 ou 4 parlamentares. Então eu vejo que o fim da coligação, ele pretende aproximar os partidos da sociedade para que os partidos peneirem potenciais candidatos, militantes, filiados, para discutir os seus ideais. Então, vejo com bons olhos o fim da coligação. Normalmente, o que se faz? As eleições municipais servem de laboratório, e aí não é um termo pejorativo, servem de laboratório para observar se aquela ideia ela tem boa aceitação, né, e se ela atingiu o objetivo, né? Existem informações na mídia de que o Congresso rediscute a volta das coligações, não porque o modelo tenha sido ruim, mas eu acho que talvez os partidos não tenham ainda conseguido se organizar internamente para constituir chapas em condições de eleger o maior número de parlamentares no próximo ano. Então, essa discussão que está no Congresso, a gente vai ouvir falar dessa discussão e ela tem que acabar até outubro desse ano, porque a regra eleitoral tem que ser formada um ano antes da eleição. Então, penso eu que nós vamos ter um debate no Congresso sobre esse assunto, e nós, como sociedade, não só eu como advogado, nós, como cidadãos, vamos observar e acho importante que a gente dê nossa opinião nas redes sociais. Tony, estamos aqui próximos do final do nosso programa, dessa conversa rápida. Existe um modelo, e aqui eu queria sua opinião de profissional, né, de pessoa que trabalha com o direito eleitoral. Existe um modelo que seria ideal para o Brasil? Olha, eu não vejo um modelo ideal, porque eu acho que isso aí é uma utopia, né? Ideal, absoluto, isso é utopia. Eu não sou crítico do modelo brasileiro. Eu acho que a gente, dentro desse modelo, a gente cria, sim, oportunidades. Por exemplo, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, dentre os 24 candidatos, Santo Pimentel se elegeu pelo PSOL, né? Então, partido de minoria, e se elegeu com uma novidade de 2018, que o partido não precisava mais fazer o quociente eleitoral obrigatoriamente para entrar nessa disputa de cadeiras. Eu até pessoalmente, naquela eleição, achava difícil que acontecesse essa eleição, porque achava que os partidos iriam atingir os quocientes e iriam fazer as cadeiras, mas felizmente, né, o pessoal, mesmo não atingindo esse quociente, elegeu o Santos, que foi eleito por um partido de minoria. É o melhor modelo do mundo? Não sei, talvez não seja o melhor modelo do mundo, mas acho que é um modelo democrático, acho que existe participação, eu não vejo vedação a nomes, a raça, a sexo, a condição financeira. Eu atuo em partidos políticos e não vejo essa discriminação. Então, assim, permite a participação de todos. Agora a gente pode evoluir, talvez, culturalmente, para um modelo em que a gente gaste menos nas eleições e engaje mais a população dos nossos projetos. Aí sim seria o modelo perfeito na minha visão. Inclusive, Doni, queria acrescentar aqui que, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, foram investidos mais de R$1 bilhão no último pleito. Então, é um processo democrático, porém bastante oneroso para todos, não é mesmo, Doni? É verdade. Você tem esse investimento de R$1 bilhão, que foi o fundo especial, né, que é um dinheiro, é uma quantia que ela vem só no período eleitoral para bancar
as candidaturas dos partidos no Brasil todo. Fora isso, a gente tem um fundo, que é um fundo de manutenção dos partidos políticos, que gira em torno de 1 bilhão, também 1,5 bilhão ao ano, né? Então, independente de ter eleição ou não, a gente tem esse fundo que fortalece os partidos, até para que a gente tenha essa vida orgânica nos partidos políticos. O nosso modelo ainda é dependente desse financiamento público, que entre esse financiamento público e o privado de pessoa jurídica, eu acho que é melhor esse financiamento público, por enquanto, mas o que eu digo é, vamos evoluir para um modelo de persuasão, né? De trazer as pessoas para a discussão, né? De engajamento, de envolvimento, e aí, certamente, nesse momento, a gente vai estar culturalmente amadurecido para uma eleição mais barata do ponto de vista financeiro para o poder público. Para o poder público, porque, querendo ou não, é o dinheiro do nosso imposto que está sendo investido, eu estou chamando isso de investimento porque ele fomenta a democracia, né? Mas está sendo investido no processo eleitoral e, se Deus quiser, no momento mais breve possível, a gente vai ter essa diminuição e o engajamento das pessoas voluntariamente. Tony, estou aqui deixando os nossos microfones abertos para as suas considerações finais, porque o nosso bate-papo já está bem pertinho de acabar. Eu agradeço demais, recebi o convite e a partir de hoje estou sempre à disposição. Estamos no entre-safra, né? Esse ano não é ano de eleição, mas é importante a gente discutir o direito eleitoral na sociedade, acho que nos partidos políticos é o lugar onde a gente pode discutir direito eleitoral, onde a gente pode discutir ideais, ideologia. Acho que precisamos acabar com o sectarismo, essa briga de bem e mal, onde ninguém sabe quem é o bem e ninguém sabe quem é o mal. Nós precisamos discutir política saudável, discutir nosso país, o que queremos para o nosso futuro e o que vamos deixar para os nossos filhos. Então, eu, como advogado, fico à disposição para essa discussão e como cidadão, porque gosto muito de política também. Forte abraço, agradeço demais o convite. Até a próxima. Obrigada, Doni. Você fica ligadinho aqui, se inscreve no nosso canal para ver mais entrevistas. Obrigada, Doni, advogado especialista em direito eleitoral. E a você até a próxima. Tchau, tchau.